Meu marido me jogou da escada do segundo andar depois de me espancar por 3 horas seguidas. Acordei no hospital 2 dias depois, com 6 costelas quebradas e o rosto tão inchado que não conseguia abrir os olhos direito. Foi aí que descobri que ele tinha fugido com minha vizinha, aquela que sorria para mim todas as manhãs. Oi, meus amores, meu nome é Dona Iracema, mas todo mundo me chama de Vó Sema. Tenho 73 anos. Nasci e me criei em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, terra do Roberto Carlos, mas já faz 40 anos que moro aqui em Vitória. Vim parar nessa cidade grande por causa de uma história que vou contar hoje pela primeira vez na internet. Uma história que guardei no fundo do peito, como quem guarda um espinho que dói, mas que não consegue tirar. Antes de começar, quero dizer que a equipe desse canal, Memórias da Vovó, me avisou que vai ter um sorteio de R$ 200 para comemorar os 50 mil inscritos. Mal posso acreditar que tanta gente se interessou por essa velhinha aqui. Para participar, é bem simples. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo e deixe nos comentários de onde você está assistindo essa vovó aqui, conte um pouquinho sobre você ou compartilhe uma história bonita. Vou adorar saber quem são vocês, meus netinhos virtuais. Agora vamos voltar para a história. Eu nasci em 1951, numa casinha simples no interior de Cachoeiro. Meu pai, seu Antônio, trabalhava na extração de mármore. Chegava em casa todo dia com aquele pó branco nos cabelos que parecia neve. Eu achava lindo. Mas hoje, sei que aquilo matou ele aos poucos. O pulmão foi embora com aquela poeira. Minha mãe, Dona Aparecida, lavava roupa para fora e fazia os melhores pães caseiros da cidade. Éramos pobres, mas nunca passou pela minha cabeça que faltava alguma coisa na nossa vida. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, um para o meu pai e minha mãe, outro para mim e minhas 2 irmãs. Uma cozinha com fogão a lenha que ficava aceso o dia todo. Um quintal com pé de manga, goiaba, acerola e uma horta que minha mãe cuidava como se fosse um jardim de palácio. O cheiro da minha infância era de pão saindo do forno e café coado na hora. O som era do radinho de pilha tocando Roberto Carlos e minha mãe cantarolando junto. As cores eram do vestido florido dela rodando enquanto varria a casa, do céu azul de Cachoeiro que parecia mais limpo do que qualquer outro lugar do mundo. Minha mãe sempre dizia: Iracema, quando você encontrar um homem, certifique-se que ele olha nos seus olhos do mesmo jeito que seu pai olha nos meus. E era verdade. Meu pai olhava para minha mãe como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mesmo depois de um dia inteiro quebrando pedra debaixo do sol, ele chegava e abraçava ela por trás enquanto ela cozinhava, dava beijo na testa dela, perguntava como tinha sido o dia. Um homem que te respeita tudo que você é, meu pai dizia quando me via sonhando acordada com as histórias de amor das revistas. Nunca aceitei menos que isso, minha filha. Cresci acreditando que o amor era assim, simples, respeitoso, cheio de pequenos gestos. Achava que todo homem tratava a mulher do jeito que meu pai tratava minha mãe. Inocência de menina criada em família boa. A escola era longe, eu caminhava quase 1 hora para chegar. Mas não me importava. Gostava de estudar, sonhava em ser professora. Tinha facilidade com as letras, lia tudo que aparecia na minha frente. Meu pai, mesmo com pouco estudo, incentivava. Estudo é a única coisa que ninguém tira de você, minha filha. Fiz até o normal, que preparava para ser professora. Formei em 1970, com 19 anos, orgulho da família. Fui a primeira a ter diploma. Meu pai chorou na formatura, escondido, achando que ninguém via. Mas eu vi, e esse choro valeu mais que qualquer discurso. Comecei a dar aula numa escolinha perto de casa. Crianças de 7 a 10 anos, turma mista. Adorava meu trabalho, a pureza dos pequenos, a alegria deles quando aprendiam a ler uma palavra nova. Me sentia útil, importante, realizada. Foi nessa época que conheci Geraldo. Ele apareceu um dia na escola, trazendo o sobrinho para matricular. Alto, moreno, cabelo bem cortado, um bigode fino que emoldurava um sorriso largo. Vestia camisa social azul clara, calça de linho, sapato engraxado. Não era rico,
mas se vestia com capricho. "A senhora é a professora?" perguntou, me olhando de um jeito que me fez corar na hora. "Sou sim. Iracema Pereira, prazer." "O prazer é todo meu. Geraldo Santos." A mão dele era grande, quente, firme. Quando apertou a minha, senti um arrepio que nunca tinha sentido antes. O sobrinho entrou na minha turma e, coincidência ou não, Geraldo sempre vinha buscar o menino na saída. Sempre arrumado, sempre sorrindo, sempre com um elogio na ponta da língua. "Professora Iracema, a senhora fica linda quando ensina. Seus olhos brilham. Desculpe a ousadia, mas esse vestido ficou feito para a senhora. Admiro mulher estudiada. Tem coisa mais bonita que inteligência? Eu, menina do interior, criada com valores firmes, mas sem experiência nenhuma com namoro, fui caindo feito patinho. Cada elogio era como água no meu jardim de sonhos românticos. Cada sorriso dele fazia meu coração acelerar feito cavalo em disparada. Um dia, ele me convidou para tomar sorvete depois da aula. Fiquei nervosa. Nunca tinha saído sozinha com um homem, mas aceitei. Contei para minha mãe, que ficou preocupada. "Filha, cuidado. Homem bonito demais costuma saber que é bonito." "Mas, mãe, ele é respeitoso, nem tentou segurar minha mão." "Ainda," ela disse, com aquela sabedoria de quem já viveu. "Ainda. Mas quem escuta conselho de mãe quando o coração tá batendo forte?" Fui no encontro. E foi perfeito. Geraldo era engraçado, inteligente, cheio de histórias. Trabalhava como vendedor de uma loja de móveis em Cachoeiro. Sonhava em ter o próprio negócio um dia. "Quero dar conforto para minha futura esposa", ele disse, me olhando de um jeito que deixava claro quem seria essa esposa. O namoro começou devagar. Sempre respeitoso, sempre nos limites que impunha. Geraldo ia em casa nos domingos, almoçava com minha família. Conquistou meu pai com papo de futebol e política. Conquistou minha mãe ajudando a lavar a louça depois, coisa que homem nenhum fazia naquela época. "Esse moço parece bom", meu pai comentou depois de alguns meses. "Mas vá com calma, minha filha. Não é porque ele mostra o lado bom que não tem um lado ruim escondido." Ah, como eu queria ter ouvido meu pai. Nos primeiros 6 meses, Geraldo era o príncipe encantado das revistas de fotonovela. Me trazia flores colhidas no caminho, me escrevia cartinhas românticas, me respeitava como se eu fosse feita de cristal. Nossos beijos eram carinhosos, suas mãos nunca ultrapassavam os limites. "Quero fazer tudo direito com você, Iracema", ele dizia. "Você merece um homem que te valorize." E eu acreditava. Claro que acreditava. Por que não acreditaria? Tinha crescido vendo meu pai tratar minha mãe assim, com carinho, respeito, dedicação. Achava que era assim que todo homem tratava a mulher que amava. Depois de 1 ano de namoro, veio o pedido de casamento. Não foi surpresa para ninguém. Geraldo já tinha conquistado toda a família, já era presença certa nos almoços de domingo, já me acompanhava na missa. Todo mundo em Cachoeiro achava que formávamos o casal perfeito. O noivado foi simples, na casa dos meus pais. Uma festinha com bolo de laranja feito pela minha mãe, guaraná, salgadinhos. Meu pai fez um discurso emocionado, falando sobre como tinha criado uma filha para o mundo e agora estava entregando o tesouro dele para outro homem cuidar. "Cuide dela como eu cuidei, meu filho", ele disse, segurando o ombro de Geraldo com firmeza. "Ela é tudo que eu tenho de mais precioso. Pode deixar, seu Antônio. Vou fazer ela a mulher mais feliz do mundo." O casamento estava marcado para 6 meses depois. Aqueles meses foram uma correria. Enxoval para preparar, casa para ajeitar, convites para distribuir. Geraldo tinha alugado uma casinha perto da escola onde eu dava aula. Pequena, mas confortável, com um quintalzinho onde eu já planejava fazer uma horta como a da minha mãe. A ansiedade foi crescendo à medida que o casamento se aproximava. As tias e primas vinham com conselhos sobre a noite de núpcias, me deixando vermelha como pimentão. As amigas faziam graça, dizendo que eu ia virar mulher de verdade. Minha mãe, mais sensata, só me abraçou e disse: "Filha, lembre-se que seu corpo é seu templo. Mesmo casada, você tem direito de dizer não quando não quiser. Um homem que te ama vai entender e respeitar." Conselho que guardei, mas que logo descobriria não servir para o homem com quem estava me casando.
O casamento foi em janeiro de 1972. Eu tinha 20 anos, Geraldo 27. A cerimônia foi na igrejinha de São Pedro, onde eu tinha sido batizada. Usei o vestido de noiva que minha mãe e minhas tias costuraram à mão, economizando em cada detalhe para que eu pudesse ter esse sonho realizado. Quando entrei na igreja de braço dado com meu pai, vi Geraldo me esperando no altar. Aquele sorriso largo, os olhos brilhando, o terno alugado que caía perfeitamente no corpo dele. Lembro de pensar: esse é o homem da minha vida. Com ele, serei feliz para sempre. A lua de mel foi em Guarapari, numa pensão simples perto da praia. Geraldo tinha economizado meses para me dar esse presente. Naquela época, passar uma semana na praia era luxo para gente como nós. Foi também a primeira vez que dormimos juntos, que nos tocamos de verdade. Geraldo foi carinhoso, paciente com minha inexperiência. A princípio, pelo menos. Depois de 2 dias, começou a mostrar um lado mais exigente, mais autoritário na cama. Mulher minha tem que me satisfazer do jeito que eu gosto, ele disse uma noite, me forçando a fazer coisas que me deixavam desconfortável. Engoli o choro e obedeci. Era meu marido, afinal. Não era isso que esposas faziam? Agradar seus maridos? Voltamos para Cachoeiro e começamos nossa vida de casados. Os primeiros meses foram de adaptação. Aprender a cozinhar para 2, dividir espaço, conciliar trabalho com os afazeres domésticos. Geraldo continuava trabalhando na loja de móveis, eu dando aula. Nossos salários, juntos, davam para viver com conforto modesto. Aos poucos, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Implicâncias com a comida que eu fazia. Perguntas sobre com quem eu tinha conversado no trabalho. Exigências sobre como eu deveria me vestir. Essa saia tá muito curta para uma mulher casada. Por que você precisa usar batom para dar aula para criança? Quem é esse tal de João que fica te esperando na saída da escola? João era o zelador de 70 anos. Mas para Geraldo, qualquer homem que falasse comigo era motivo de ciúmes. Nessa época, engravidei pela primeira vez. Fiquei tão feliz. Sempre sonhei em ser mãe. Quando contei para Geraldo, ele sorriu, me abraçou. Prometeu que seria o melhor pai do mundo. Por algumas semanas, voltou a ser o homem por quem me apaixonei. Carinhoso, atencioso, romântico. Até que perdi o bebê no 3º mês. Sangramento forte, dor, hospital, tristeza imensa. Quando voltei para casa, Geraldo estava diferente. Frio, distante. Como se a culpa fosse minha. Você devia ter cuidado melhor, ele disse uma noite. Trabalhando, andando para cima e para baixo. Perdeu meu filho por descuido. Essa foi a primeira vez que chorei escondida no banheiro, com a torneira aberta para que ele não ouvisse. Mas não seria a última. Depois do aborto, Geraldo mudou de vez. A máscara caiu por completo. O príncipe encantado virou sapo. E que sapo venenoso, meu Deus! Pessoal, tô vendo que essa história tá ficando longa, mas quero muito compartilhar tudo com vocês. Preciso fazer uma pausa para pedir. Se você tá gostando desse relato, me ajuda clicando em gostei e se inscrevendo no canal? Cada inscrição nova é um quentinho no coração dessa vovó aqui. E não esqueça de comentar de onde você está assistindo. Voltando à história. O primeiro ano de casamento terminou com uma realidade bem diferente do que eu tinha sonhado. Geraldo não era mais o homem atencioso e carinhoso do namoro. Agora era controlador, ciumento, sempre de mau humor. Criticava tudo. Minha comida, minha roupa, meu jeito de falar, até meu jeito de respirar parecia irritar ele. Você respira muito alto. Como espera que eu durma com esse barulho? Aos poucos, fui me fechando. Falando menos, sorrindo menos, tentando fazer tudo perfeito para não dar motivo para reclamações. Vivia pisando em ovos na minha própria casa. Mesmo assim, ainda acreditava que podíamos dar certo. Que era só uma fase difícil, que o Geraldo carinhoso voltaria. Afinal, tínhamos sido tão felizes no início. O que tinha acontecido com aquele homem? No 2º ano de casamento, engravidei novamente. Dessa vez, tomei todos os cuidados. Diminuí a carga de trabalho na escola, repousei mais, segui todas as recomendações médicas. Geraldo parecia mais animado com essa gravidez, mais protetor. Agora vai dar certo, ele dizia,
com aquele sorriso que tinha me conquistado. Vou ter meu filho. Mas no 5º mês, perdi esse bebê também. Complicação diferente, mesmo resultado devastador. A tristeza foi ainda maior, porque já sentia o bebê mexer, já tinha começado a comprar roupinhas. Dessa vez, Geraldo não esperou nem saímos do hospital para mostrar sua raiva. No carro, no caminho para casa, começou. Tem alguma coisa errada com você. Mulher normal não perde filho assim. Minha mãe teve 8, sem problema nenhum. A médica disse que acontece, Geraldo. Não é culpa de ninguém. É culpa sua, sim, seu corpo que não presta. Chegamos em casa e ele continuou, cada vez mais agressivo nas palavras. Pela primeira vez, joguei na cara dele tudo que estava engasgado há meses. E você acha que ajuda? Com seu mau humor, suas críticas, seu jeito de me tratar como empregada? Foi quando levei o primeiro tapa. Forte, na cara, me jogando contra a parede. O gosto de sangue na boca, o choque maior que a dor. Nunca mais fala assim comigo, ele disse entre dentes. Sou seu marido. Me deve respeito. Naquela noite, enquanto ele dormia, pensei em fugir. Voltar para a casa dos meus pais, mas sentia vergonha. O que iam pensar? A filha que não conseguiu manter o casamento, que não conseguiu dar netos? Na época, mulher separada era vista com outros olhos. Era fracassada, mulher que não soube segurar o marido. E eu, criada para ser esposa perfeita, não queria esse rótulo. Então engoli o choro e fiquei. Primeiro erro de muitos. O 3º ano de casamento foi quando tudo desandou de vez. Geraldo perdeu o emprego na loja de móveis, briga com o patrão, algo sobre dinheiro que sumiu do caixa. Ele jurava inocência, mas os olhos dele tinham aquele brilho que aprendi a reconhecer quando mentia. Ficou desempregado por meses. Eu sustentando a casa com meu salário de professora, que mal dava para o básico. A bebida, que sempre foi social, virou diária. Primeiro uma cerveja no almoço, depois 2. Depois, cachaça direto da garrafa desde cedo. Bêbado, ele ficava ainda pior. As críticas viraram xingamentos. Os tapas viraram socos. Comecei a ter que explicar olhos roxos e lábios cortados para os colegas de trabalho. Caí da escada. Bati o rosto na porta do armário. As desculpas de sempre. E as pessoas fingiam acreditar, porque era mais cômodo do que se envolver. Meus pais, que moravam a algumas ruas de distância, começaram a desconfiar. Minha mãe me perguntava direto, mas eu negava. Meu pai olhava para Geraldo com desconfiança, nas raras vezes que ainda íamos visitá-los. Filha, se tiver algo errado, você sabe que pode voltar para casa. Minha mãe disse um dia, quando me pegou chorando na cozinha. Tá tudo bem, mãe. É só fase difícil. Vai passar. Mas não passou. Só piorou. Foi naquela época que notei a vizinha se aproximando. Marisa, mulher recém-separada, mais velha que eu uns 5 anos. Bonita, cabelo tingido de loiro, sempre arrumada mesmo para ficar em casa. Trabalhava como caixa no supermercado e morava sozinha na casa ao lado da nossa. No início, ela foi um anjo. Me trazia bolachas caseiras, perguntava se eu precisava de ajuda, conversava comigo quando me via chorando no quintal. Virou amiga, confidente. Ele te bate? Querida, isso não é normal. Você precisa sair daí. Não posso, Marisa. Não tenho para onde ir. Tem sim. O mundo é grande. Você é jovem, bonita, inteligente, merece coisa melhor. Geraldo não gostava da amizade. Dizia que Marisa era mulher da vida, que ia me botar na perdição. Eu defendia ela. Dizia que era a única amiga que tinha. O que eu não sabia é que enquanto eu estava dando aula, Geraldo e Marisa tinham se aproximado. De outro jeito. Um dia, encontrei em casa uma caixa de fósforos de um bar que ficava do outro lado da cidade. Achei estranho. Geraldo geralmente bebia em casa ou no boteco da esquina. Fui conhecer lugar novo, ele disse quando perguntei. Agora vai controlar onde bebo também? Outra vez, senti cheiro de perfume diferente na camisa dele. Perfume doce, forte. Esbarrei numa mulher no ônibus, explicou irritado. Para de ser neurótica. Os sinais estavam todos lá. Mas eu não queria ver. Ou talvez não quisesse acreditar que, além de tudo, ele me traía. O emprego novo veio 4 meses depois.
Vendedor numa loja de materiais de construção, salário menor, mas pelo menos era algo. Achei que as coisas iam melhorar. Por algumas semanas, melhoraram mesmo. Geraldo passou a beber menos, a sorrir mais, começou a se arrumar para trabalhar, tomar banho direito, passar perfume. Pensei que fosse pelo emprego novo. Você tá diferente, mais animado, comentei um dia. A vida tá melhorando, logo vamos ter dinheiro de novo. Quem sabe até tentar outro filho. Outro filho. Mesmo depois de tudo que tinha passado, meu coração ainda acelerou com a ideia. Ainda sonhava com uma família feliz, com um bebê nos braços. Bobagem de mulher que não aprende. Foi no dia 15 de maio de 1975, nunca vou esquecer essa data, que tudo mudou para sempre. Era uma sexta-feira chuvosa. Cheguei em casa da escola mais cedo porque o teto de uma sala estava gotejando e mandaram dispensar os alunos. Abri a porta e escutei risada. Risada de mulher vindo do nosso quarto. O mundo parou. Meu coração parou. Sabia o que ia encontrar, mas ainda assim não estava preparada. Entreabri a porta do quarto e vi Geraldo e Marisa, na minha cama, no lugar onde eu dormia todas as noites. Fechei a porta sem fazer barulho. Eles nem perceberam. Fui até a cozinha, me sentei, fiquei olhando para o nada. Não conseguia chorar. Não conseguia gritar. Só sentia um vazio imenso. Meia hora depois, ouvi a porta dos fundos abrindo e fechando. Marisa saindo sorrateira para não ser pega. Depois, Geraldo saiu do quarto, assobiando. Quando me viu sentada na cozinha, parou no meio do caminho. O que você tá fazendo em casa a essa hora? Dispensaram mais cedo. Chuva. Ele olhou para mim, para o relógio na parede, de novo para mim. Vi o momento exato em que percebeu que eu sabia. Você viu alguma coisa? Perguntou, a voz já mudando. Vi tudo. Você e a Marisa, na nossa cama. Esperava grito, tapa, negação. Mas ele riu. Riu, como se fosse piada. E o que você vai fazer, hein? Vai contar para quem? Levantei da cadeira, as pernas bambas. Vou embora. Acabou, Geraldo. Foi quando ele mudou. O riso virou rosnado. Os olhos ficaram pequenos, escuros. Vai nada. Você é minha mulher. Só sai daqui quando eu deixar. Não sou coisa para ter dono. Acabou. Tentei passar por ele, ir até o quarto pegar minhas coisas. Foi quando o inferno começou de verdade. Geraldo bloqueou minha passagem com o corpo. Grande, forte, trancando o caminho como um muro de carne e ódio. Tentei desviar. Ele me empurrou de volta. Caí sentada na cadeira, o susto maior que a dor. Você não vai a lugar nenhum, ele disse entre dentes. Essa casa é minha. Você é minha. A casa é alugada, Geraldo, e eu não sou propriedade. Acabou, me deixa passar. Tentei levantar de novo. Foi quando ele me deu o primeiro tapa. Forte, na cara, me jogando pro lado. Cala a boca, vagabunda. Fica me espionando agora? Quem te deu esse direito? Outro tapa, mais forte. Depois um soco no estômago que me dobrou ao meio, sem ar. Caí de joelhos, a visão embaçada de dor e lágrimas. Ele me pegou pelos cabelos, me arrastou pela cozinha. Quer saber por que eu tava com a Marisa? Porque ela é mulher de verdade, sabe agradar um homem, não é frígida como você. Me jogou contra a parede. Minha cabeça bateu, vi estrelas. Ele continuou, cada vez mais fora de controle. Palavras piores que os golpes, destruindo o pouco de autoestima que me restava. Nem filho você consegue me dar. Barriga seca, imprestável. Os golpes vieram sem parar. Socos, chutes, tapas. Tentei me proteger, me encolher, mas ele era muito mais forte. Em algum momento, parei de sentir dor. Parei de sentir qualquer coisa. Só queria que acabasse. Não sei quanto tempo durou. Na minha memória, foram horas, mas talvez tenham sido minutos. Só sei que quando ele finalmente parou, eu estava caída no chão da cozinha, um olho tão inchado que mal abria. Sangue escorrendo do nariz, da boca, de um corte na sobrancelha. Geraldo ficou me olhando de cima, ofegante do esforço de me espancar. Depois, cuspiu no chão, ao meu lado. Se tentar sair de novo, te mato. Entendeu? Não respondi. Não tinha força nem para falar. Entendeu?
Berrou, me chutando nas costelas. Entendi. Consegui murmurar. Ele se afastou, pegou as chaves, a carteira. Vou sair. Quando voltar, quero jantar pronto e você com cara melhor. Bota gelo nessa cara. Tá feia demais. E saiu. Me deixou ali, no chão, sangrando. Sem ajuda, sem conforto, sem nada. Fiquei deitada por um tempo que pareceu infinito. Cada respiração doía. Cada movimento era agonia. Mas algo dentro de mim dizia que precisava sair dali, que se ficasse, ele me mataria. Me arrastei até o telefone na sala. Pensei em ligar para os meus pais, mas sabia que meu pai viria matar Geraldo e acabaria preso. Pensei na polícia, mas naquela época, polícia não se metia em briga de casal. Chamei a única pessoa em quem ainda confiava, minha irmã mais velha, Lourdes, que morava a alguns quarteirões. Lourdes, me ajuda. Geraldo, ele me bateu. Muito. Mal conseguia falar entre soluços e dor. Meu Deus, Iracema. Fica aí, tô indo. Lourdes chegou em 15 minutos, acompanhada do marido, João. Quando me viram, ficaram em choque. Jesus Cristo, vamos pro hospital agora. João disse, me pegando no colo como se eu fosse criança. Não, hospital não. Ele vai me achar lá, pra nossa casa então. Lourdes, pega algumas roupas dela. Lourdes entrou no quarto e voltou pálida. João, tem sangue na cama. Muito sangue. E não é dela. Entendi na hora. Marisa. Geraldo tinha feito algo com ela também? Ou era outro tipo de sangue? Naquele momento, não conseguia nem pensar direito. Me levaram para a casa deles. João era pedreiro, Lourdes costureira. Tinham uma casinha modesta, mas arrumada, com 2 filhos pequenos que arregalaram os olhos quando me viram naquele estado. Tia Sema caiu da escada. Lourdes explicou rapidamente, mandando as crianças pro quintal. Ela limpou meus ferimentos, colocou gelo nos hematomas, me deu analgésico. Enquanto cuidava de mim, falava baixinho. Já tá assim há quanto tempo, Iracema? Por que não contou pra gente? Chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Contei tudo. As agressões que começaram depois do primeiro aborto, as humilhações diárias, a traição com Marisa. E por que você não veio embora? Por que aguentou isso? Vergonha. Achei que podia consertar, que ele ia mudar. João, que ouvia tudo da porta, balançou a cabeça. Ele não vai mudar, cunhada. Homem que bate em mulher só piora, nunca melhora. Naquela noite, dormi na casa da minha irmã. Sono pesado de remédio e exaustão. Quando acordei de manhã, cada centímetro do meu corpo doía. O rosto tão inchado que mal me reconheci no espelho do banheiro. Meu Deus, o que fiz da minha vida? Lourdes me convenceu a registrar ocorrência. Fomos à delegacia, eu mancando, apoiada nela, usando óculos escuros para esconder os hematomas mais visíveis. O policial que nos atendeu parecia entediado. Anotou tudo com cara de quem já tinha ouvido aquela história 1000 vezes. A senhora quer prestar queixa contra o marido? Quero. Sabe que vai precisar de exame de corpo de delito, né? E que ele pode ser preso? Sei. É isso mesmo que a senhora quer? Vai destruir a vida do homem. Não quer pensar melhor? Destruir a vida dele e a minha. Quem se importava com a minha vida destruída? Mas engoli a revolta. Tenho certeza. Quero a queixa. Fiz o exame de corpo de delito, lista de ferimentos, hematomas múltiplos no rosto e corpo, corte na sobrancelha esquerda necessitando 6 pontos, 2 costelas trincadas, traumatismo na cabeça, lesão no rim. O médico que me examinou sussurrou enquanto anotava. Se a senhora voltar para casa, ele vai matar a senhora da próxima vez. Não voltei. Fiquei na casa da minha irmã enquanto a polícia procurava Geraldo. 3 dias depois, recebi a notícia. Ele tinha sumido, levado roupas, documentos, abandonado o emprego. Fugiu como o covarde que é, meu cunhado disse. Melhor assim, longe de você. Mas ainda faltava um detalhe nessa história toda. Marisa. A vizinha, a amante, a amiga. Ela tinha sumido também. Ninguém a via desde aquele dia. No 4º dia, recebi visita inesperada na casa da minha irmã. O dono da loja onde Geraldo trabalhava. Desculpe incomodar, dona Iracema. Sei que a senhora está passando por momento difícil.
Mas Geraldo sumiu sem pegar o último pagamento e a senhorita Marisa também desapareceu. Eles fugiram juntos, falei, a voz mais firme do que esperava. Parece que sim, mas antes ele veio na loja, pegou um adiantamento que eu não devia ter dado e levou uns materiais de construção no carro dela. Que materiais? Cimento, cal, ferramentas. Achei estranho. Por isso vim perguntar se a senhora sabe de alguma coisa. Não sabia. Mas um calafrio percorreu minha espinha. Cimento? Ferramentas? E o sangue na cama? Mais uma semana se passou. Meus hematomas começaram a melhorar. Conseguia andar sem tanta dor. Meus pais, que viajavam visitando minha tia doente, voltaram e ficaram horrorizados com meu estado e minha história. Devia ter me contado antes, filha, meu pai disse, os olhos marejados. Teria tirado você de lá no primeiro tapa. Tinha vergonha, pai. Achei que ia decepcionar vocês. Nos decepcionar? Nunca! A única decepção foi esse homem que escolhemos tão mal. Comecei a refazer minha vida. Tirei licença médica da escola. A diretora, muito compreensiva, garantiu que meu emprego estaria lá quando eu voltasse. Fui morar com meus pais novamente, no meu quarto de solteira que continuava intacto, esperando por mim. Estava me reconstruindo, dia após dia, quando a bomba caiu. Era uma manhã de junho, quase um mês depois da fuga de Geraldo. A polícia apareceu na casa dos meus pais. Dona Iracema, encontramos seu marido. Meu coração gelou. Ele tinha voltado? Vinha me buscar? Me matar? Onde? No sítio da senhora Marisa Gomes, nos arredores da cidade. Os dois estavam lá. Estavam? O policial trocou olhares com o colega, desconfortável. A senhora precisa nos acompanhar. Me levaram para o tal sítio, um pedaço de terra pequeno que eu nem sabia que Marisa possuía. Lá, uma cena de filme de terror. Policiais por toda parte, fitas isolando áreas, gente cavando um buraco no chão. O que aconteceu aqui? Seu marido e a senhora Marisa tiveram um desentendimento. Desentendimento. Que palavra estranha para descrever o que via a seguir. O corpo de Marisa estava numa cova improvisada nos fundos do terreno. Tinha sido agredida brutalmente, como eu, mas ela não teve a mesma sorte. Morreu dos ferimentos. Geraldo tentou esconder o corpo numa mistura mal feita de cal e cimento, os materiais que pegou na loja. E ele? Perguntei em choque. Tentou fugir quando chegamos. Reagiu, estava armado, houve troca de tiros. Entendi o que não diziam. Geraldo também estava morto. Os dias seguintes foram um borrão. Dar depoimentos. Ouvir detalhes que não queria saber. Entender o que tinha acontecido. Pelo que a polícia descobriu, Geraldo e Marisa planejavam fugir juntos. Ele me espancou naquele dia e foi encontrar com ela no sítio, onde tinham combinado de se reunir. Levou os materiais de construção porque pretendia fazer reformas no lugar. Tinham planos de morar ali. Mas houve briga, violenta. Os vizinhos do sítio ouviram gritos, mas não intervieram. Zona rural, cada um na sua. Quando a gritaria parou, viram Geraldo cavando um buraco de madrugada. Só denunciaram porque dias depois sentiram cheiro forte, estranho, vindo da propriedade. Eu deveria sentir raiva de Marisa. Ela traiu minha confiança, dormiu com meu marido, planejou fugir com ele. Mas só conseguia sentir pena. No fim, ela conheceu o mesmo Geraldo que eu, o monstro por trás da máscara, e pagou com a vida. Os jornais da cidade fizeram festa com a história. Crime passional termina em tragédia. Meu nome aparecia em todo lugar. Minha foto do casamento ao lado da foto do corpo sendo retirado do sítio. Virei a viúva do assassino. Não conseguia mais andar na rua sem sentir os olhares, os cochichos. As mães tiravam os filhos da minha sala de aula. Não queriam que a mulher do assassino ensinasse seus filhos. Uma semana depois, a diretora me chamou. Iracema, sabe que gosto muito de você. Mas os pais estão pressionando. A escola não pode. Perdi o emprego que amava, a profissão que tinha escolhido. Tudo por causa de um homem que nunca mereci ter na minha vida. Passei meses em depressão profunda. Não saía do quarto, mal comia. Meus pais, preocupados, chamaram médico, padre, até benzedeira. Nada ajudava. Eu me afogava na culpa.
E se tivesse percebido antes como Geraldo era? E se tivesse denunciado as primeiras agressões? Marisa estaria viva hoje. Não foi culpa sua, filha, minha mãe repetia todo dia. A culpa foi dele, só dele. Mas eu não conseguia acreditar. Foi meu pai quem finalmente me trouxe de volta à vida. Num domingo de setembro, entrou no meu quarto com 2 passagens de ônibus na mão. "Para onde é isso?" perguntei, a voz rouca de tanto chorar. "Vitória, capital do Espírito Santo, lugar bonito perto do mar, longe daqui." "E por que 2 passagens? Uma para mim, uma para você." "Vamos recomeçar, filha. Lá ninguém conhece a gente. Ninguém sabe nossa história. Podemos ser novos de novo. E a mãe? Vai ficar com sua irmã por enquanto. Quando a gente se ajeitar, ela vai também." E assim, com 2 malas pequenas e muita coragem, deixei Cachoeiro no dia 10 de outubro de 1975. 24 anos, viúva, marcada pela violência, mas ainda viva, ainda respirando, ainda capaz de recomeçar. A viagem para Vitória foi longa. 12 horas de estrada, o ônibus sacolejando em cada curva. Fiquei olhando pela janela o tempo todo, vendo a paisagem mudar, as montanhas do interior dando lugar aos primeiros sinais da costa. "Tá vendo aquilo, filha?" Meu pai apontou quando começamos a atravessar a ponte que liga o continente à ilha. "É a Baía de Vitória." Linda, não é? Era linda mesmo. O mar azul, os barcos coloridos, o contorno da cidade contra o céu. Tão diferente da Cachoeiro de terra vermelha e montanhas. Ali, naquele momento, senti algo que não sentia há meses. Esperança. Chegamos sem lugar para ficar, sem emprego, sem conhecer ninguém. Mas tínhamos um ao outro e a determinação de construir algo novo. Meu pai, homem prático que era, já tinha um plano. Nos primeiros dias, ficamos numa pensão simples no centro. Ele saía cedo todos os dias, voltava à noite, cansado, mas otimista. "Tem trabalho aqui, filha, muito trabalho. A cidade está crescendo, o porto está cheio de serviço." Uma semana depois, ele chegou com as chaves de um quartinho de aluguel em Jucutuquara, bairro simples mas decente. 2 semanas depois, já estava trabalhando como ajudante de obra no porto. E eu? Eu demorei mais a me encontrar. O medo ainda me paralisava. Os pesadelos ainda me acordavam suada no meio da noite. As marcas, visíveis e invisíveis, ainda doíam. Mas a cidade grande tem isso de bom. Ninguém pergunta de onde você veio ou o que você fez. Todo mundo está ocupado demais com suas próprias vidas. Vitória me acolheu como mãe que recebe filho perdido. O mar, o vento com cheiro de sal, as montanhas abraçando a cidade, tudo parecia dizer: "Bem-vinda, você está em casa agora." Nos primeiros meses, vivi como sombra. Saía pouco, falava menos, me escondia em casa enquanto meu pai trabalhava. O quartinho em Jucutuquara era pequeno, mas limpo. Um cômodo só, com um banheirinho. 2 camas de solteiro, um fogão de 2 bocas, uma mesinha. Luxo para quem não tinha nada. Pela janela, via um pedacinho de mar entre os prédios. Aquele pedacinho virou minha obsessão, meu consolo. Nas noites de insônia, ficava olhando as luzes refletidas na água, contando navios, sonhando com lugares distantes onde ninguém conhecia meu nome ou minha história. "Precisa sair, filha. Tomar sol, ver gente." Meu pai insistia nos fins de semana. Me arrastava para a praia de Camburi, ainda selvagem naquela época. Caminhávamos na areia, pés descalços, água morna lambendo os tornozelos. Aos poucos, a tensão nos meus ombros foi diminuindo. O nó permanente na garganta foi afrouxando. Foi na praia que conheci Leninha, vendedora de cocada que montava sua barraquinha colorida todos os domingos. Mulher negra, forte, de sorriso fácil e olhos que viam muito além do que mostrávamos. "Tá carregando peso demais, menina." Ela me disse um dia, enquanto me entregava a cocada quente. Não foi feita para carregar tanto. Não sei porquê, mas aquelas palavras simples abriram a comporta. Comecei a chorar ali mesmo, na frente dela, da barraquinha, dos outros clientes. Chorei como criança perdida. Leninha não se assustou. Não fez perguntas. Só veio até mim,
Me abraçou forte, me levou para trás da barraca onde tinha um banquinho de madeira. Chora tudo. Chora até secar. Depois a gente conversa. Chorei por 1 hora. Ela ficou lá, passando a mão nas minhas costas, murmurando palavras de conforto. Quando finalmente parei, exausta, ela me ofereceu água, um pedaço de pão, um lenço limpo. Agora conta. E contei. Pela primeira vez desde que cheguei à Vitória, contei toda a história a alguém que não era da família. Falei de Geraldo, das agressões, de Marisa, das mortes, da fuga para recomeçar. Leninha ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as suas, mãos pequenas, brancas, de professora, entre as mãos grandes, calejadas, da vendedora de cocada. Você sobreviveu, menina. Sabe o que isso significa? Que você é mais forte que tudo que te aconteceu. Sobrevivente. Nunca tinha pensado em mim mesma assim. Sempre me via como vítima, como fracassada, como mulher que não conseguiu segurar o marido ou ver os sinais de perigo. Vem trabalhar comigo, Leninha continuou. Não na praia, tenho uma lanchonete pequena no mercado da Capixaba. Preciso de ajuda, e você precisa de motivo para sair de casa. Meu pai ficou receoso no início. Estranho, homem desconhecido, mas quando conheceu Leninha e o marido dela, Sebastião, mudou de ideia. Viu neles o que eu tinha visto, pessoas boas, genuínas, sem segundas intenções. Comecei a trabalhar na lanchonete em janeiro de 1976. Lavava louça, limpava mesas, ajudava no caixa. No início era difícil. O barulho do mercado me assustava, os homens me deixavam tensa, cada grito me fazia pular. Mas Leninha tinha paciência infinita. Um dia de cada vez, menina. Hoje é só hoje. Amanhã é outro dia. O salário não era muito, mas ajudava nas despesas. Logo minha mãe pôde se juntar a nós em Vitória. Alugamos um apartamentinho maior, em Santo Antônio. 2 quartos agora. Um para meus pais, outro para mim. Luxo absoluto depois do quartinho apertado. Com minha mãe por perto, melhorei mais rápido. Ela trouxe de Cachoeiro as antigas receitas que tanto amava, os potes de plantas que cultivava no peitoril da janela, os bordados coloridos que davam vida às paredes brancas. Trouxe o cheiro de casa, de infância, de tempos mais simples. Essa cidade é boa, ela dizia enquanto regava as plantas. Tem ar livre, tem horizonte. A gente respira melhor aqui. Eu respirava mesmo, cada vez mais fundo, cada vez com menos medo. Os pesadelos foram espaçando. Comecei a dormir noites inteiras, acordar descansada. Comecei a sorrir de novo, primeiro timidamente, depois com mais frequência. No mercado, conheci pessoas de todos os tipos, pescadores com histórias do mar profundo, senhoras que vendiam ervas e rezas, crianças que corriam entre as barracas, roubando frutas quando ninguém olhava, mendigos que dormiam nos cantos, a quem Leninha sempre guardava um café e um pão no fim do dia. Todo mundo tem história, menina. Todo mundo carrega dor. Uns mostram, outros escondem. Mas todo mundo sangra por dentro. A sabedoria simples de Leninha me curou mais que qualquer terapia, que eu nem poderia pagar de qualquer forma. Ela me ensinou a olhar além da minha própria dor, a ver o sofrimento dos outros, a entender que não estava sozinha na luta. Foi no mercado também que reencontrei algo que tinha perdido: o prazer de ensinar. Comecei dando aulas informais para os filhos dos feirantes, depois do expediente. Crianças que muitas vezes faltavam à escola para ajudar os pais nas bancas. Usava caixotes virados como mesa, escrevia com carvão em pedaços de papelão. Não tinha livros, nem cadernos decentes, mas tinha vontade. E as crianças tinham fome de aprender. Você é professora de verdade? Perguntou o pequeno Tião, filho de um vendedor de peixe, enquanto eu explicava a divisão usando conchas do mar. Fui, um dia. E por que parou? Porque a vida às vezes tira da gente o que a gente mais ama. E não dá para pegar de volta? A pergunta inocente me atingiu como um raio. Por que não? Por que não podia pegar de volta o que era meu por direito, por vocação? O medo de Geraldo já não existia. Ele estava morto. A vergonha da história? Ninguém em Vitória conhecia meu passado.
Naquela noite, conversei com meus pais sobre voltar a estudar, fazer faculdade, tirar diploma oficial. É isso que eu quero, pai, voltar a ser professora, de verdade, com sala de aula, alunos, giz na mão. Meu pai, que nunca deixou de acreditar em mim, sorriu de um jeito que iluminou a sala inteira. Se é isso que quer, filha, é isso que vai ter. Não foi fácil. Trabalhava o dia todo no mercado, estudava à noite. Quando a Universidade Federal do Espírito Santo abriu vagas para o curso de pedagogia, me inscrevi. Prestei vestibular aos 26 anos, competindo com jovens recém-saídos do colégio. Passei. Em 20º lugar, mas passei. Foi o começo da minha verdadeira reconstrução. A vida universitária me abriu horizontes que nem sabia que existiam. Ideias, debates, livros, pessoas diferentes. Aprendi sobre Paulo Freire e sua pedagogia da libertação, sobre Montessori e seu método centrado na criança, sobre teorias e práticas que transformavam vidas através da educação. Enquanto estudava, continuava dando minhas aulinhas informais no mercado, agora com mais técnica, mais embasamento. As crianças respondiam com entusiasmo cada vez maior. Os pais começaram a notar a diferença. Filhos que antes mal sabiam escrever o nome, agora liam pequenos textos, faziam contas, perguntavam sobre o mundo. "O que você está fazendo com essas crianças é milagre", Leninha comentou um dia. "Eles chegam aqui de olho morto, saem brilhando." Não é milagre, é educação. É mostrar para eles que podem ser mais do que acham que podem. Em 1979, no meu último ano de faculdade, surgiu a oportunidade de estagiar numa escola municipal em São Pedro, bairro pobre na periferia de Vitória. Era longe, o transporte público precário, o salário quase simbólico, mas era sala de aula de verdade. Era a chance de voltar a fazer o que amava. Peguei uma turma de alfabetização. 30 crianças entre 6 e 10 anos, muitas repetentes, algumas nunca tinham pisado numa escola antes. A sala era pequena, abafada, com carteiras quebradas e um quadro negro rachado, mas para mim era palácio. No primeiro dia, olhei aquelas crianças, cabelos despenteados, roupas muitas vezes grandes ou pequenas demais, olhares que iam do medo à curiosidade, da agressividade à esperança, e me vi nelas, vulneráveis, mas fortes, machucadas, mas inteiras, sobreviventes como eu. "Meu nome é professora Iracema", me apresentei. "E estou aqui porque acredito em vocês mais do que vocês acreditam em si mesmos." Foi ali, naquela sala abafada de escola municipal, que finalmente entendi. Tudo o que vivi tinha propósito. Cada dor, cada humilhação, cada momento de desespero me trouxe até aquele lugar. Me fez a professora que aquelas crianças precisavam, alguém que entendia o que era lutar contra o impossível. Alguém que sabia o que era recomeçar do zero. No fim do ano, consegui alfabetizar 28 das 30 crianças. Os outros 2 tinham dificuldades de aprendizado que demandavam acompanhamento especializado, algo que batalhei para conseguir para eles. A diretora, impressionada com os resultados, me ofereceu contrato permanente assim que me formasse. "Você tem dom, Iracema. Essas crianças precisam de você." Em dezembro de 1979, aos 28 anos, me formei em pedagogia. Meus pais estavam na formatura, orgulhosos, como se eu tivesse ganhado o prêmio Nobel. Leninha e Sebastião também, trazendo uma cesta enorme de doces que alimentou a festa inteira. Minhas colegas de turma, a maioria 10 anos mais jovens que eu, me elegeram oradora da turma. "Nunca é tarde para recomeçar", disse no meu discurso. "Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido antes da vida te interromper." A vida estava finalmente entrando nos trilhos. Tinha profissão, tinha propósito, tinha família e amigos que me amavam. O passado ainda doía quando tocado, mas já não sangrava mais. Foi quando o passado veio bater à minha porta. Era uma tarde de março de 1980. Estava na sala de aula, ensinando meus pequenos a ler, quando a diretora apareceu à porta. "Iracema, tem alguém querendo falar com você? É urgente." No corredor, uma mulher me esperava. Uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pela vida. Não a reconheci de imediato. "Iracema? Sou Neide, irmã do Geraldo."
O mundo parou. O nome que não ouvia há quase 5 anos, que evitava até pensar. Geraldo. O homem que quase me matou. O homem que matou outra e morreu fugindo da polícia. O que você quer? Consegui perguntar à voz trêmula. Precisamos conversar. É sobre meu sobrinho. Sobrinho? Geraldo não tinha filhos. Não com você, com Marisa. A revelação caiu como bomba. Marisa estava grávida quando morreu? Havia uma criança? Um filho de Geraldo andando pelo mundo? Ela teve o bebê antes do que aconteceu. Neide continuou. Deixou com minha mãe quando foi encontrar Geraldo naquele sítio. Ninguém sabia, nem a polícia. E por que você está me procurando agora? Minha mãe morreu mês passado. O menino ficou comigo, mas estou doente. Câncer. Não posso mais cuidar dele. E o que isso tem a ver comigo? Você era a esposa do Geraldo. Legalmente é a parente mais próxima depois de mim. Está me pedindo para cuidar do filho do homem que quase me matou? Com a mulher com quem me traía? Ela baixou os olhos envergonhada. Sei que é muito pedir, mas o menino não tem culpa. Tem 4 anos. É uma criança inocente. Onde ele está agora? No carro, com meu marido. Quer ver? Não queria. Queria fugir, gritar, negar aquela realidade absurda. Mas uma força maior que o medo me fez dizer sim. Fomos até o estacionamento. Um carro velho estava parado sob uma árvore. Um homem sentado ao volante acenou quando nos viu. No banco de trás, uma criança olhava pela janela. Menino pequeno para a idade, cabelos pretos, olhos grandes. Quando me viu, sorriu um sorriso que conhecia bem, o mesmo sorriso que um dia me encantou no rosto de Geraldo. Tia Neide, quem é essa moça? É uma amiga, Lucas. Uma amiga que vai cuidar de você por uns dias. Dias. Ela tinha dito dias. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Não posso, falei baixinho, para que o menino não ouvisse. É demais para mim. Ele não tem mais ninguém. Vai para um orfanato. Por que não procurou a família da Marisa? Procurei. Ninguém quis saber. O pai dela disse que o neto morreu junto com a filha. Olhei para o menino novamente. Não via Geraldo nele agora. Nem Marisa. Só via uma criança. Assustada, confusa, prestes a perder o pouco de estabilidade que conhecia. Me dê um tempo para pensar. Não tenho tempo, Iracema. A quimioterapia começa amanhã. Não posso cuidar dele assim. Um dia. Me dê um dia. Ela hesitou, depois concordou. Volto amanhã neste mesmo horário. Se não quiser ficar com ele, vou direto à assistência social. Passei a noite em claro. Caminhei pela praia até de madrugada, conversando com o mar, com as estrelas, com os fantasmas do meu passado. Como poderia criar o filho de Geraldo? Como olharia para aquele rosto todos os dias e não veria o homem que destruiu minha vida? Mas como poderia condenar uma criança inocente a crescer sem família, sem amor? Eu, que sabia o que era ser marcada por uma história que não escolhi? De manhã, ainda sem resposta, fui dar aula. Olhei para meus alunos, crianças que tinham me ensinado tanto sobre perdão, sobre recomeço, sobre ver além das cicatrizes. Pensei no pequeno Lucas, que não pediu para nascer daqueles pais, que não pediu para ser abandonado. No intervalo, liguei para meus pais. Preciso contar uma coisa. É complicado. Expliquei tudo. Esperei a reação negativa, o choque, a recusa. Traga ele para casa, minha mãe disse simplesmente. O quê? O menino, traga para casa. Se é para ser seu filho, é para ser nosso neto também. Mãe, ele é filho do Geraldo. E a criança não tem culpa de quem é o pai, ou a mãe. À tarde, quando Neide voltou, eu já tinha minha resposta. Vou ficar com ele. Ela chorou. Tirou da bolsa uma pasta com documentos, certidão de nascimento, carteira de vacinação, algumas fotos. Obrigada. Sei que não merecia isso de você. Lucas veio até mim, curioso, mas cauteloso. Agachei para ficar na altura dele. Oi, Lucas. Lembra de mim? Sou a Iracema. Vou morar com você? Vai. Na minha casa tem uma praia pertinho. Você gosta de praia? Os olhinhos brilharam. Gosto. A vovó nunca me levava. Naquele momento,
Olhando para aquela criança que carregava o sangue do homem que quase me matou, tomei a decisão mais importante da minha vida. O passado não definiria meu futuro, nem o dele. Levei Lucas para casa naquela mesma tarde. Meus pais o receberam de braços abertos, sem hesitação, sem julgamento. Minha mãe já tinha preparado o quarto, arrumado brinquedos antigos que guardava. Não sei de onde ou porquê. Vem, meu filho. Quer um pedaço de bolo? Fiz de chocolate, do jeito que criança gosta. Lucas, tímido a princípio, logo se soltou com o carinho dos meus pais. Pela primeira vez, vi ele sorrir sem reservas. Um sorriso de criança que se sente segura. Deitada na cama naquela noite, ouvindo a respiração tranquila do menino que agora dormia no quarto ao lado, entendi que a vida tinha me dado uma chance de curar não só a mim mesma, mas de interromper um ciclo. De impedir que o ódio, a violência, a dor que Geraldo carregava passasse para outra geração. Seria mãe. De um jeito que nunca imaginei, em circunstâncias que ninguém poderia prever. Mas seria, e faria diferente de tudo que tinha vivido. O amanhã, pela primeira vez em muitos anos, parecia mais brilhante que o ontem. Criar Lucas mudou tudo. Os primeiros meses foram de adaptação. Ele perguntando pela tia Neide, chorando à noite, estranhando a nova casa, a nova família. Eu aprendendo a ser mãe de repente, aos 29 anos, de um menino de 4 que carregava no sangue uma história que eu tanto queria esquecer. Por que a tia Neide não vem me buscar? Ele perguntava quase todo dia. Ela está doente, meu bem. Precisa ficar no hospital para melhorar. E quando ela melhorar, vou embora? A pergunta partia meu coração. A insegurança nos olhos dele, o medo de novo abandono. Não, Lucas, essa é sua casa agora, para sempre. Explicar a situação para uma criança daquela idade era desafio diário. Como dizer que seu pai biológico tinha matado sua mãe biológica? Como explicar que a tia provavelmente não sobreviveria ao câncer? Como fazer ele entender que agora eu era sua mãe, não por sangue, mas por escolha? Fui adaptando a verdade, doses pequenas, adequadas à idade. Seu pai e sua mãe tiveram que ir para o céu, mas antes me pediram para cuidar de você. Não era mentira completa. Em algum lugar, acreditava que Marisa, se pudesse escolher, preferiria ver o filho com alguém que o amasse, mesmo sendo eu. Matriculei Lucas na escolinha. Comprei roupas, brinquedos, livros infantis. Adaptei horários de trabalho para estar com ele. Meus pais ajudavam quando eu dava aula. Meu pai já aposentado, minha mãe sempre em casa. Fazíamos funcionar. Alguns meses depois, recebi a notícia. Neide tinha falecido. O câncer mais rápido que os médicos previam. Contei para Lucas de forma suave. Sua tia Neide agora está no céu também, com seu pai e sua mãe. Ele chorou, claro, mas menos do que eu temia. Já estava se apegando à nova família, já me chamava de tia Sema, com carinho na voz. Em julho daquele ano, 1980, tomei outra decisão importante: adotar Lucas legalmente. Os advogados disseram que seria processo simples, já que eu era viúva do pai biológico e não havia outros parentes querendo a guarda. Quando o juiz perguntou se eu tinha certeza, olhei para o menino que brincava no canto da sala de audiências, alheio ao momento que mudaria nossas vidas para sempre. Tenho mais certeza disso que de qualquer outra coisa que já fiz. Em outubro, Lucas Gomes Santos virou oficialmente Lucas Gomes Pereira. Meu filho perante a lei, como já era no coração. Criar um filho sozinha nos anos 80, sendo professora de escola pública, não era fácil. O dinheiro, sempre curto, precisava esticar para cobrir todas as necessidades. Uniforme escolar, material didático, médico quando ficava doente, roupas que ele crescia depressa demais. Peguei aulas extras à noite. Dava reforço escolar nos fins de semana para crianças de famílias mais abastadas. Cada centavo importava, cada sacrifício valia a pena quando via Lucas crescendo saudável, feliz, seguro. Em 1982, recebi proposta para ser coordenadora pedagógica na mesma escola onde dava aula. Salário melhor, menos horas em sala, mais responsabilidade. Aceitei na hora. Mãe, agora você é chefe? Lucas perguntou quando contei, os olhos arregalados de admiração.
Não exatamente, filho. Só vou ajudar os outros professores a serem melhores para os alunos. Igual você faz comigo quando me ensina lição. Parecido. Mas você ainda é meu aluno favorito. O sorriso dele iluminava meu mundo. Como uma criança nascida de tanta dor podia trazer tanta luz? No mesmo ano, compramos nossa primeira casa. Pequena, em bairro simples, mas nossa. 2 quartos. Um para mim, outro para Lucas. Quintal onde plantei as mesmas flores que minha mãe cultivava em Cachoeiro. Meus pais continuaram no apartamento em Santo Antônio, mas vinham nos visitar todo fim de semana. Pela primeira vez desde que saí de Cachoeiro, me senti verdadeiramente estabelecida. Com raízes, com futuro. Lucas crescia rápido demais. Aos 8 anos, já era menino esperto, curioso, com talento especial para desenho. Enchia cadernos de esboços, paisagens, pessoas, animais imaginários. De onde vem esse dom? Perguntei à minha mãe, observando Lucas desenhar concentrado. Da mãe dele, talvez? Você sabia se essa Marisa desenhava? Não sabia. Conhecia tão pouco da mulher cujo lugar, ironicamente, tinha assumido na vida de Lucas. De Geraldo, preferia não ver nada no menino, embora às vezes um gesto, uma expressão me pegasse desprevenida, trazendo memórias que preferia enterradas. Em 1985, aos 34 anos, conheci Antônio. Professor de matemática transferido de Minas Gerais, começou a trabalhar na mesma escola que eu. Homem gentil, calmo, com paciência infinita para explicar frações e decimais para crianças frustradas. A senhora é a coordenadora Iracema? Prazer, Antônio Vieira. Aperto de mão firme, mas não intimidador. Olhar direto, mas respeitoso. Sorriso discreto, sem pretensão de encantar. Comecei a reparar nele nos intervalos. Na forma como tratava os alunos com dificuldade. Sem pressa, sem julgamento. Como ouvia as dúvidas das professoras mais novas sem mansplaining. Como trazia café para a secretária quando ela estava sobrecarregada. Pequenos gestos que falavam mais que grandes declarações. Um dia, Lucas teve crise de apendicite. Precisou ser operado de emergência. Fiquei desesperada. Liguei para a escola avisando que não iria. Antônio apareceu no hospital horas depois. Vim ver se precisa de alguma coisa. Posso buscar roupas, comida, o que for. A gentileza me tocou. Não estava acostumada a receber ajuda de homens que não fossem meu pai. Não precisa, mas obrigada. Meus pais estão a caminho. Entendo, mas fico aqui com você até chegarem. Ninguém deveria esperar sozinho em hospital. Ficou. Conversamos sobre tudo e nada. Sobre livros, filmes, lugares que gostaríamos de conhecer. Sobre educação, sobre sonhos para nossos alunos. Sobre café. Ele preferia coado na hora, eu instantâneo por praticidade. Quando meus pais chegaram, pensei que fosse embora. Mas ficou. Comprou lanche para todos, fez piadas para aliviar a tensão, esperou até Lucas sair da cirurgia e sabermos que estava tudo bem. Obrigada por hoje, falei, quando finalmente estava indo. Fiz o que qualquer amigo faria. Somos amigos? Gostaria que fôssemos. Amizade virou jantares quinzenais. Jantares viraram passeios de domingo. Passeios viraram beijos tímidos quando Lucas dormia. Tive medo. Tanto medo. As memórias de Geraldo ainda assombravam. A violência, a traição, a dor. Como confiar em outro homem? Como saber que Antônio não mudaria depois, como Geraldo mudou? Você merece ser feliz, filha, minha mãe dizia. Não deixe um fantasma roubar seu futuro. Antônio foi paciente. Não pressionou, não cobrou, não exigiu. Respeitou meu ritmo, meus medos, minhas reservas. Em 1987, depois de 2 anos de relação, ele me pediu em casamento. Não foi nada espetacular. Apenas perguntou durante um jantar em casa, com Lucas participando da conversa. Iracema, Lucas, quero perguntar uma coisa importante. Podemos ser uma família, de verdade? Lucas, então com 11 anos, respondeu antes de mim. Você vai ser meu pai? Se você quiser. E se sua mãe aceitar? O menino olhou para mim, ansioso pela resposta. Naquele momento percebi que não decidia só por mim. Lucas precisava de um pai de verdade, não apenas a memória idealizada que eu tinha construído para protegê-lo da verdade horrível. Sim, respondi,
lágrimas nos olhos. Vamos ser uma família. Casamos em cerimônia simples, apenas família e amigos próximos. Lucas foi o padrinho, orgulhoso no terno pequeno que escolheu sozinho. Meu pai entregou a filha pela segunda vez, agora com certeza no coração que seria final feliz. Antônio se mudou para nossa casa. Não precisamos de lua de mel ou grandes mudanças. A transição foi natural, como se ele sempre pertencesse ali. A primeira vez que Lucas o chamou de pai foi durante uma partida de futebol no quintal. Bola improvisada com meias, traves feitas de chinelos. Pai, olha o que eu sei fazer. Antônio congelou. Olhou para mim como pedindo permissão. Assenti, o coração transbordando. Estou vendo, filho. Muito bom. Lucas correu para abraçá-lo. Os dois ali, no entardecer de domingo, unido não por sangue, mas por algo mais forte. Escolha, amor, respeito. Em 1988, recebi convite para ser diretora de uma escola nova em bairro carente. Desafio imenso. Estrutura precária, crianças em situação de risco, professores desmotivados. Hesitei. É muito, confessei para Antônio. Com Lucas, com a casa, com tudo. Você pode ir acima. Se alguém pode transformar aquela escola, é você. E se eu falhar? Não vai. Mas, se acontecer, estaremos aqui. Seu porto seguro. Aceitei. A Escola Municipal Nova Esperança virou minha segunda casa. Cheguei cedo, saí à tarde. Conhecia cada aluno pelo nome, cada família, cada desafio. Em 1 ano, reduzimos a evasão escolar em 60%. Em 2, melhoramos os índices de alfabetização. Em 3, tínhamos horta comunitária, biblioteca improvisada com livros doados, aulas de música nos fins de semana. Como você fez isso? Perguntou o secretário de Educação durante visita. Não fiz sozinha. Construímos juntos, professores, alunos, famílias. Em 1990, aos 39 anos, quando achava que minha família estava completa, descobri que estava grávida. Surpresa total. Médicos tinham dito que provavelmente não poderia engravidar depois dos traumas físicos sofridos com Geraldo. Tem certeza, doutor? Perguntei, incrédula, olhando o resultado do exame. Absoluta. A senhora está de 2 meses. Parabéns. Antônio chorou quando contei. Lucas, então, com 14 anos, oscilou entre empolgação e ciúme. Vai gostar mais do bebê que de mim? Perguntou uma noite, vulnerável como não o via há anos. Nunca. Você foi meu primeiro filho. Escolhi você. Nada muda isso. A gravidez foi tranquila, ao contrário das que tive com Geraldo. Corpo mais velho, mais alma em paz. Trabalhei até o 8º mês, barrigão e toda disposição. Marina nasceu em junho de 1991, manhã ensolarada de inverno ameno. Parto normal, rápido, quase sem dor. Ela é tão pequena, Lucas disse, segurando a irmã com cuidado infinito. Preciso proteger ela. E protegeu. Irmão mais velho, zeloso, vigilante, carinhoso. Trocava fralda, dava mamadeira, contava histórias, desenhava personagens para embalar o sono da irmã. A vida finalmente parecia perfeita. Família completa, carreira estável, casa própria. Os fantasmas do passado cada vez mais distantes, memórias que já não doíam tanto. Até que em 1992, Lucas, então com 16 anos, fez a pergunta que eu mais temia. Mãe, preciso saber a verdade sobre meu pai biológico. Estávamos só nós dois em casa. Antônio levara Marina para a vacina. Lucas me esperava na cozinha quando cheguei do trabalho, expressão séria, determinada. Por que isso agora, filho? Preciso da certidão de nascimento original para um documento da escola. Vi o nome dele, Geraldo Santos. Pesquisei na biblioteca. Achei notícias antigas. Gelei. As notícias. O assassinato, a fuga, a troca de tiros com a polícia. Meu nome nas manchetes como viúva do assassino. Tudo que tentei protegê-lo. Filho. É verdade? Ele matou minha mãe biológica? Batia em você? Sentei, pernas bambas. O momento que adiei por 12 anos finalmente chegara. É verdade, Lucas, mas é mais complicado que as notícias contam. E contei tudo, a história completa, sem suavizar, sem esconder,
Ele merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Contei sobre o namoro, o casamento, as primeiras agressões, os abortos, a bebida, o desemprego, Marisa, a traição, a fuga. O dia em que Geraldo quase me matou. Contei sobre o sítio, sobre como a polícia encontrou os corpos. Como Neide apareceu anos depois com ele, ainda bebê. Como tomei a decisão mais importante da minha vida, ser mãe dele, apesar de tudo. Lucas ouviu em silêncio, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto que já mostrava traços do homem que seria em breve. Então sou filho de um monstro, ele disse finalmente, a voz embargada. Não, Lucas, você é filho meu, de quem te criou, te amou, te educou. Mas o sangue dele corre em mim. E se eu for como ele? E se um dia eu... Nunca, você nunca será como ele. Sabe por quê? Porque cresceu com amor, com respeito, com valores. Geraldo não teve isso. Como pode ter certeza? Porque te observo há 12 anos. Vejo como trata sua irmã, como respeita as meninas na escola, como ajuda os mais fracos. Seu caráter já está formado, filho. E é lindo. Ele chorou nos meus braços. Chorou como quando era pequeno e tinha pesadelos. Mas dessa vez, o pesadelo era real. Era sua origem, era seu sangue. Obrigado por me querer, mãe. Mesmo depois de tudo que ele fez. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. E era verdade. Lucas me deu propósito quando mais precisava. Me ensinou a confiar novamente, a amar sem medo. Me fez acreditar em segundas chances quando achava que minha vida tinha acabado. Naquela noite, quando Antônio voltou com Marina, contei o que tinha acontecido. Ele entendeu, como sempre. Vou conversar com ele. De homem para homem. Os dois ficaram horas no quintal, conversando sob as estrelas. Não sei o que Antônio disse, mas quando voltaram, Lucas estava mais leve, mais sereno. Pai disse que quer me adotar oficialmente. Lucas comentou mais tarde. Para eu ter o nome dele também. Posso? Claro que pode. Se é o que vocês dois querem. Quero ser um Vieira, como vocês. Em 1993, Lucas Gomes Pereira virou oficialmente Lucas Gomes Pereira Vieira. Um nome que carregava todas as suas histórias. A biológica nos Gomes, a da mãe que o escolheu nos Pereira, a do pai que o aceitou nos Vieira. A vida seguiu. Lucas se formou no ensino médio com excelentes notas. Ganhou bolsa para a Faculdade de Arquitetura. O dom do desenho encontrando propósito profissional. Marina cresceu esperta, falante, curiosa sobre tudo. Em 1996, aos 45 anos, recebi Prêmio de Educadora do Ano no Espírito Santo. Reconhecimento pelo trabalho na escola que transformamos juntos. Eu, professores, comunidade. Este prêmio não é só meu, falei no discurso. É de cada criança que acreditou que podia mais, de cada família que confiou na educação como caminho, de cada professor que não desistiu apesar das dificuldades. Lucas e Marina estavam na plateia, orgulhosos. Antônio filmava tudo com câmera nova, presente de aniversário de casamento. No caminho de volta para casa, Lucas, então com 20 anos, disse algo que guardarei para sempre. Quando crescer, quero ser como você, mãe, alguém que transforma vidas. Você já transforma, filho. Transformou a minha. A menina que um dia fugiu de cachoeiro com o coração partido e o corpo marcado tinha conseguido. Não apenas sobreviver, mas viver plenamente. Não apenas existir, mas fazer diferença. Aos 73 anos, olhando para trás, vejo que cada pedaço da minha história, mesmo os mais dolorosos, me trouxeram até aqui. Até este momento, compartilhando com vocês o que aprendi. Que a vida pode nos quebrar, mas somos nós que escolhemos como colar os cacos. Que o passado molda, mas não determina. Que perdão, principalmente a nós mesmos, é o caminho mais difícil e mais necessário. E que família não é feita de sangue, mas de escolhas diárias. De amor que permanece mesmo quando seria mais fácil desistir. Hoje olho para minhas mãos, enrugadas, manchadas pelo tempo, com veias azuis saltadas como rios em mapa antigo. E penso em tudo que elas já fizeram. Seguraram giz em salas de aula lotadas, limparam lágrimas de crianças assustadas, apertaram as mãos de pais agradecidos,
Embalaram meus filhos, acariciaram meu marido, cultivaram flores no quintal da casa que construímos juntos. Estas mesmas mãos que um dia tremeram de medo, agora se movem com a segurança de quem sabe exatamente quem é e por que está aqui. Os anos 2000 chegaram com Lucas formado arquiteto, trabalhando em escritório respeitado em Vitória. Marina terminando o ensino médio, sonhando com faculdade de medicina. Quero curar pessoas, mãe, como você cura com palavras, mas com remédios também. Eu, aos 49 anos, continuava na direção da escola que se tornara referência na rede municipal. Antônio, coordenador de área na Secretaria de Educação, sempre apoiando minhas iniciativas mais ousadas. Vamos montar biblioteca comunitária aberta aos fins de semana, propus numa reunião. Com que dinheiro? Perguntou o supervisor da rede. Doações, mutirão, os pais ajudam com mão de obra, os alunos com campanhas, as editoras com livros. Dinheiro não é o único recurso que temos. E assim foi. Em 6 meses, transformamos salão abandonado em espaço de leitura vibrante. Adolescentes que antes perambulavam pelas ruas agora discutiam Jorge Amado, Clarice Lispector, Carolina Maria de Jesus. Em 2002, Lucas casou com Fernanda, colega de faculdade. Moça doce, talentosa, com mesma paixão por desenho e arquitetura. Casamento simples na praia, pés na areia, corações abertos. Mãe, ele me disse na véspera, enquanto ajustávamos o terno emprestado, quero que saiba, tudo o que sei sobre amar vem de você, do que você me ensinou. Eu, filho? Mas passei anos com tanto medo. Não é o medo que importa. É fazer o que é certo apesar dele. Naquele ano também, Marina passou no vestibular de medicina. 6º lugar geral, orgulho da família. Chorei quando recebemos a notícia, imaginando a menina que cresceu em bairro simples, agora transformada em médica. Consegui, mãe. Vou ser doutora. Sempre soube que conseguiria, filha. Nunca duvidei. Em 2005, aos 54 anos, enfrentei meu primeiro grande desafio de saúde. Caroço no seio, detectado em exame de rotina. 2 palavras que nenhuma mulher quer ouvir. Câncer de mama. Vamos tratar, disse o médico. Pego cedo. Chances boas. Antônio ficou mais abalado que eu. Chorou quando contei, me abraçou como se eu pudesse desaparecer entre seus braços. Não vou perder você. Não posso. E não vai, meu bem. Já enfrentei coisa pior que um carocinho rebelde. Fiz cirurgia, radioterapia, perdi cabelo, ganhei cicatriz, mas nunca perdi a certeza de que viveria. Tinha tanto ainda por fazer, tantas crianças para ajudar, tantos momentos com minha família para desfrutar. Lucas e Fernanda vinham todos os dias após o trabalho. Marina, já na faculdade, lia artigos médicos, questionava tratamentos, verificava remédios. Meus pais, já idosos, mas lúcidos, revezavam-se para fazer sopas que conseguisse engolir nos dias piores. 6 meses depois, a melhor notícia. Remissão completa. Continue os check-ups, mas pode retomar sua vida normal. Normal. Como se depois de encarar a morte mais uma vez, pudesse haver normalidade. Mas havia. Uma normalidade mais preciosa, mais vívida, mais consciente. Voltei à escola com novo fôlego. Comecei projeto de horta medicinal com os alunos. Cada planta identificada, suas propriedades curativas explicadas, a sabedoria antiga de cura pela natureza resgatada. Professora Iracema agora é médica também? Brincavam os alunos. Não, meu bem. Só aprendi que prevenção é melhor que tratamento. Que cuidar do corpo é tão importante quanto alimentar a mente. Em 2007, Lucas e Fernanda me deram meu primeiro neto. Pedro nasceu numa manhã de março, corado, chorão, perfeito. Quer segurar, vovó? Lucas perguntou, os olhos brilhando. Peguei aquele embrulhinho no colo, sentindo o peso tão leve, mas tão significativo. 3ª geração. Continuidade. Vida que segue, apesar de todos os obstáculos. Olá, Pedro, sussurrei. Sou sua vovó Sema. Tenho tantas histórias para te contar quando crescer. Marina formou-se em medicina em 2008, especialização em pediatria. Quero cuidar de crianças, mãe, como você sempre fez, mas do meu jeito.
Em 2010, aos 59 anos, tomei a difícil decisão de me aposentar da escola. Quase 20 anos como diretora, transformando não apenas estrutura física, mas mentalidades. Era hora de passar o bastão. Mas, dona Iracema, a escola é a senhora, argumentou o novo secretário de Educação, querendo me convencer a ficar. Não pode ser. Uma escola pertence à comunidade, aos alunos, aos pais, aos professores. Se depende de uma pessoa só, não é uma instituição, é um projeto pessoal. Passei meses preparando minha sucessora, professora jovem, dedicada, cheia de ideias próprias. Criei manuais, documentei processos, compartilhei lições aprendidas na prática que nenhuma faculdade ensina. Como sei se estou pronta? Ela perguntou no meu último dia. Nunca estamos totalmente prontos, mas estamos sempre capazes de aprender e melhorar. É o suficiente. A aposentadoria abriu novo capítulo. Tempo para viajar com Antônio, conhecer lugares que só víamos em fotos. Tempo para visitar Lucas e família, agora com o segundo neto a caminho. Tempo para acompanhar a carreira de Marina, que iniciava residência em hospital infantil. Tempo, finalmente, para tentar reconciliar o passado. Em 2012, aos 61 anos, fiz a viagem que adiei por décadas. Voltei a Cachoeiro de Itapemirim. Tem certeza que quer ir? Antônio perguntou, preocupado. Não precisa. Preciso sim. Tenho que fechar o círculo. Cachoeiro tinha mudado. Crescido, modernizado, perdido muito do ar de interior que lembrava. Mas algumas coisas permaneciam. O rio Itapemirim ainda cortava a cidade. As montanhas ainda abraçavam o horizonte. O calor ainda derretia asfalto em janeiro. Visitei a casa onde cresci, agora comércio, loja de roupas. Visitei a escola onde dei as primeiras aulas, ainda funcionando, novos professores, novas crianças, mesmos desafios. Visitei lugares que evitava nas memórias, a casa onde vivi com Geraldo, o mercado onde comprava mantimentos, a igreja onde casei pela primeira vez. Procurando alguém, senhora? Perguntou o jovem atendente na farmácia que antes era armazém do seu João. Procurando fantasmas, respondi, sorrindo. Mas acho que foram embora. E tinham ido mesmo. Olhando aquelas ruas, aquelas construções, não sentia mais o peso esmagador do passado. Não via mais Geraldo em cada esquina, não ouvia mais seus gritos em cada eco. Via apenas uma cidade, nem boa nem má. Apenas um lugar onde parte da minha história aconteceu. No terceiro dia, visitei o cemitério. Não para ver o túmulo de Geraldo. Nunca soube onde foi enterrado, nem queria saber. Fui ver meus sogros, que morreram enquanto eu ainda estava casada. Pessoas simples, que não conseguiram controlar o filho que criaram, mas que sempre me trataram com carinho. Descansem em paz, murmurei, deixando flores simples. Não guardo rancor, e realmente não guardava. O tempo tinha suavizado até mesmo aquelas memórias mais dolorosas. A raiva, o medo, o ressentimento. Sentimentos que consomem mais quem os carrega que seus alvos. Tinha aprendido a soltar. Voltei para a Vitória mais leve. Como se tivesse deixado em Cachoeiro as últimas amarras que ainda me prendiam ao passado. Como foi? Antônio perguntou quando me buscou no terminal. Libertador. Em 2015, aos 64 anos, perdi minha mãe. Derrame súbito, morte rápida. Estava mexendo nas plantas da varanda quando simplesmente desabou. Quando a ambulância chegou, já havia partido. Dor diferente de todas as anteriores. Não a dor traumática da violência, não a dor do abandono ou da traição. Dor natural, parte do ciclo da vida. Filha que enterra mãe, ordem esperada, mas nunca realmente aceita. Ela parecia tão bem. Meu pai lamentou no velório, parecendo ter envelhecido décadas em um dia. Estava bem, pai. Feliz. Cercada de amor. Que melhor forma de partir. Meu pai a seguiu 8 meses depois. Morreu de saudade, disseram os vizinhos. Talvez? Ou talvez simplesmente não soubesse mais viver sem a companheira de quase 60 anos. Almas gêmeas que nem a morte conseguiu separar por muito tempo. Herdamos o apartamento deles. Não tivemos coragem de vender. Transformamos em espaço comunitário onde oferecia aulas gratuitas para adultos em alfabetização. Forma de honrar minha mãe, que tanto valorizava a educação, e meu pai,
que dizia que estudo é a única coisa que ninguém tira de você. Em 2018, Marina casou com um colega médico. Rodrigo, anestesista, homem tranquilo que trazia paz à minha filha sempre tão intensa, tão apaixonada por tudo que fazia. Ele me acalma, mãe. É como porto seguro na tempestade que sou. Os melhores casamentos são assim, filha. Complementares. Um traz o que o outro precisa. No mesmo ano, Lucas e Fernanda tiveram a terceira filha. Já tinham Pedro e Júlia, agora chegava a caçula. Iracema. Colocaram meu nome, filho? Tem certeza? Absoluta. Queremos que ela saiba de onde vem, que carregue o nome da mulher mais forte que conhecemos. Em 2020, o mundo parou com a pandemia. Aos 69 anos, me vi isolada em casa, grupo de risco, longe dos netos, das atividades comunitárias, da vida que tinha construído. Antônio e eu nos reinventamos. Aprendemos tecnologia, videochamadas, redes sociais, aplicativos de mensagem. Continuei alfabetizando adultos, agora pela tela do computador. Contava histórias para os netos por vídeo, fazia pão com Marina à distância, cada uma em sua cozinha. A senhora é mais tech que eu, vovó, brincava Pedro, já adolescente, me ensinando a usar filtros engraçados. Foi durante a pandemia que Lucas sugeriu: mãe, por que não conta sua história? Para mais pessoas, pode ajudar quem está passando por momentos difíceis. Minha história, quem ia querer ouvir? Todo mundo. É história de superação, de amor, de recomeço. As pessoas precisam disso agora mais que nunca. Ainda relutante, gravei primeiro vídeo no celular. Amadora total, luz ruim, enquadramento pior. Falei sobre como enfrentava o isolamento, como mantinha a esperança em tempos sombrios. Lucas editou, postou em canal improvisado no YouTube. Memórias da Vovó Sema. Para minha surpresa, o vídeo viralizou. Centenas, depois milhares de visualizações. Comentários emocionados. Dona Iracema, a senhora parece minha avó que perdi. Obrigada por compartilhar sua sabedoria. Esse vídeo me deu esperança quando estava quase desistindo. Obrigado. Mas, por favor, queremos mais histórias da vovó. E assim começou minha carreira tardia de influenciadora digital, como Marina brinca. Vídeos semanais contando histórias de superação, algumas minhas, outras que presenciei ao longo da vida. Receitas antigas, dicas de jardinagem, reflexões sobre educação, envelhecimento, família. Nunca havia falado publicamente sobre Geraldo, sobre as agressões, sobre a fuga desesperada. Era capítulo que guardava para conversas privadas, para momentos de orientação a mulheres que passavam por situações similares. Até hoje, aos 73 anos, decidi que era hora. Hora de compartilhar a história completa, sem cortes, sem suavizar. Não para provocar pena, nem para me vangloriar da superação, mas para mostrar que há saída mesmo quando parece que o mundo desabou. Que há vida, e vida abundante, depois do trauma. Lucas me ajudou a preparar o roteiro. Marina revisou, garantindo que as informações médicas estavam corretas. Antônio segurou minha mão enquanto gravava as partes mais difíceis, pausando quando a emoção ficava forte demais. Esta é minha história. Crua, real, dolorosa em partes, mas também cheia de beleza, de amor, de esperança. História de menina do interior que enfrentou o inferno pessoal e emergiu não apenas sobrevivente, mas triunfante. Não por mérito próprio, ninguém vence sozinho, mas pelo apoio de tantas pessoas boas que Deus colocou no meu caminho. Pessoas como meus pais, que me ensinaram valores inabaláveis, como Dona Conceição, que me acolheu quando fugi, como Leninha, que viu além das minhas cicatrizes, como Antônio, que me mostrou que homem de verdade constrói, não destrói, como Lucas, filho que o destino me deu pelo caminho mais improvável, que me ensinou a amar incondicionalmente, como Marina, presente que achei que nunca receberia, prova viva de que sempre há chance para recomeço. E agora, pessoas como você que está assistindo este vídeo. Meus queridos, se chegou até aqui, tenho um agradecimento especial. Esta história não foi fácil de contar, nem deve ter sido fácil de ouvir. Mas acredito no poder das histórias compartilhadas,
na cura que vem quando transformamos dor em propósito. Por isso peço, se esta história tocou seu coração, se trouxe alguma reflexão, clique em gostei e se inscreva no canal. Cada inscrição é abraço virtual que recebo com carinho. Cada comentário é conversa que continua além deste vídeo. E mais, entre no grupo de WhatsApp do canal. O link está na descrição deste vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias de outras vovós, receitas, conselhos, palavras de conforto. É nossa comunidade virtual, onde ninguém se sente sozinho, onde cada história importa. Se você está passando por momento difícil, seja violência doméstica, perda, doença, solidão, saiba que há vida além da dor, que amanhã pode ser diferente, que você é mais forte do que imagina. Se conhece alguém nessa situação, estenda a mão. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de alguém que acredite nela quando ela já não consegue acreditar em si mesma. E lembre-se sempre, sua história não termina nos seus piores dias. A última página ainda não foi escrita. Enquanto há vida, há possibilidade de novos capítulos, de reviravoltas, de finais felizes que você nem ousa sonhar agora. De menina assustada de cachoeiro a vovó youtuber em Vitória, quem poderia prever esse caminho? Ninguém, nem eu mesma. Mas aqui estou. E aqui está você. Obrigada por ouvir, por fazer parte da minha história, por me permitir fazer parte da sua. Com amor de vó que já conheceu o fundo do poço, mas descobriu que até lá cresce flor. Iracema Pereira Vieira, 73 anos, professora aposentada, mãe, avó, sobrevivente e, acima de tudo, testemunha de que o amor sempre vence. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.